Muito bom dia a todos, os estudantes de gnose que compareceram aqui hoje na EGSAL, Associação Gnóstica Samael A1VO, aqui na rua Marechal Teodoro, no Gonzaga, em Santos. Vamos conversar hoje sobre as leis de Karma e Dharma, que são mais duas leis. A gente viu na conferência das 7 dimensões que estamos sujeitos a 48 leis. Hoje vamos estar tratando mais duas dessas leis, que é a lei de Karma e a lei de Dharma. O que significa essa palavra Karma, que vem lá do sânscrito? Significa lei de causa, efeito e consequência, né? Tudo numa mesma coisa, assim que eles entendem. Cada causa tem um efeito, e cada efeito, né, que é consequência de uma causa, tem as suas consequências. Então, disso que vamos estar falando. Muito bem. A gente também viu um pouquinho, vamos ver na outra conferência, que é de lei de evolução e involução, que nós estamos passando por aqui de maneira cíclica. A gente adentrou uma vez aqui na roda, pelas portas do fundo, e dividiu essa roda em algumas partes. Então nós vamos passar pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal. Vamos atingir o reino humano. Então, nessa ida, que é a nossa evolução, a gente pode colocar aqui numa reta de opostos, dualidades complementares, positivo e negativo, as duas polaridades, onde nós vamos ter então aqui a parte positiva, que seria a evolução, só ficaria perfeita se tiver a sua contraparte, que é a evolução. Muito bem. Então, ao passar por aqui, ao chegar no reino humano, nós estamos sujeitos a erros, a defeitos, que sabemos que todos nós temos apenas 3% de essência, né? Temos 3% de essência e temos 97% de ego, de essência enfrascada. Então, esse componente essencial da nossa psique é o que vai produzir em nós as virtudes, as perfeições. E o ego é que vai produzir em nós os defeitos, as imperfeições. Então, ao cometer defeitos, ao cometer erros, a gente, no mundo de causa e efeito, que é o nosso mundo, acaba causando algum impacto, alguma coisa que vem o efeito depois, vem a consequência. Então, essa nossa causa, quando causamos alguma coisa negativa, interferimos nas leis ou prejudicamos alguém, né? Causamos desequilíbrio, violência, etc., a gente comete karma. Então a gente tem como resultado disto um saldo negativo na justiça divina, que chama-se karma. Então karma são as nossas dívidas. E se nós causarmos coisas positivas com as nossas virtudes, a gente vai adquirir uma moeda positiva, um saldo, né, que se chama de Dharma. Então, o Dharma são os nossos saldos positivos. O Karma, em síntese, né, é o nosso saldo negativo. Muito bem. Então, dentro de nós, daquela partícula mônada que sai do absoluto, foi fracionando, tem uma partícula chamada Kaon. O Kaon é responsável pela anotação de tudo o que nós fazemos. Então ele anota o que fazemos de bom e o que fazemos de ruim. A parte boa coloca na balança num prato e a parte ruim na outra. No final da nossa existência, se a parte boa for mais pesada, então nós teremos Dharma. Se a parte negativa for a mais pesada, nós teremos então o Karma. Então não adianta a gente querer enganar a todos, né? Ser esperto, ser isso, aquilo, nós podemos enganar a todos, mas não enganamos a nós mesmos e o Kaon, que está bem presente dentro da nossa consciência. Bem, então, existem alguns tipos de karma.
nós vamos enumerar aqui agora tipos de karma. Um tipo de karma que nós temos é o karma individual. Então vamos colocar aqui individual. Depois nós temos um karma chamado karma binário. Depois nós temos já o karma coletivo. Nós temos um karma chamado karma saia. Temos um karma chamado karma duro. E temos um outro tipo de karma que é chamada catância. Então vamos falar um pouquinho de cada um deles. Bem, o karma individual é o resultado então das dívidas que nós adquirimos individualmente. Naturalmente, a justiça divina ela é justa, a lei é perfeita, Deus não é injusto. Então tudo aquilo que fizemos negativo, adquirimos um saldo negativo, vamos ter que pagar. Então, vamos pagar se paga karma de duas maneiras, ou com sofrimento ou com obras a favor do nosso semelhante. E também adquirimos de duas maneiras. A gente adquire karma pelos erros que nós fazemos e por deixar de fazer o bem aos seres vivos, à natureza, ao nosso semelhante, quando podemos fazer, não fazemos. Então pecamos por omissão, adquirimos karma. Então esse karma individual, a pessoa vai pagar com a dor e ela vai sofrer sozinha. A família, coletivamente, não tem repasse, né? Dessa dor, desse sofrimento. O karma binário, então, vai pagar duas pessoas, de repente são colocadas no mesmo apartamento, dois colegas, ou marido e mulher, que um tem dívida para com o outro e vão pagar isso. Então ali há briga, há desentendimento, há confusão, não há felicidade. Quando o karma acaba, geralmente o casal se separa, não tem mais uma razão de ficar junto. Então a gente fica junto, às vezes a gente casa com quem a gente pensa que mais ama, e às vezes a gente tem um filho que pensa que mais ama, ou um pai, uma família, não. A lei não é assim. A gente está junto com quem a gente tem mais dívidas, que é a oportunidade que a lei dá para nós acertarmos. E quando a gente não acerta, isso vai se comprometendo. Então o karma coletivo é o karma cometido por várias pessoas, tipo a fome aí da Biafra, da Nordeste e de alguns lugares. Uma população vai sofrer consequência disso. Ou uma pessoa esses episódios que acontecem acidente de avião, o que acontece? Ali é um karma coletivo que todos vão ter que pagar. Então uma pessoa que tem clara evidência viu um avião caindo e ali antes dele começar a cair, as pessoas se vestiram, as suas vestimentas e começaram a guerrear, ou seja, de piratas. Todos piratearam no passado e agora a lei arruma um jeito de colocar todos no mesmo avião para todos pagarem o mesmo karma. E às vezes tem uma pessoa que não tem nada a ver, por um minuto ela perde o avião, alguma coisa acontece. Ou a menina que sobrevive lá no oceano depois de passar uma noite meia perdida, né? Isso é o karma coletivo. O karma saia é o karma daquela pessoa que Jesus dizia: todos os pecados podem ser perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo. Então cometeu o pecado do Espírito Santo, né? Do adultério ou do derramamento seminal, a pessoa vai ficar sozinha, ela não vai ter um companheiro, por mais que ela queira. E o karma duro é o karma de uma pessoa que cometeu também esse pecado contra o Espírito Santo, e ela vai sofrer na própria carne as consequências. A pessoa vem cega, ou vem paralítica, ou vem muda, ou vem sem audição, alguma coisa, né? E por último a catância, que é o karma dos deuses. Os deuses também erram, que são os anjos. Então quando eles erram, eles vão pagar karma durante um avatar todinho, através de muito sofrimento, para poder anular. Então a karma está sujeito, né, à justiça divina. A justiça divina é que mede tudo e a justiça é justa. Então é um remédio necessário que a pessoa tem que receber.
esse castigo para ainda se consertar enquanto está em caminho. Obrigado a todos.